Graça e paz, amado, corra linda do Senhor, maravilha do Eterno, abençoado, abençoada do Todo-Poderoso Deus. Mais um Café com Deus, com o pastor Maurício Loureiro. Café de hoje está lá, continuamos lá em Atos Apóstolos, capítulo 13. Muito temos ali que explorar ainda, né? Ainda tem mais uma parte que podemos explorar. Quero te agradecer, você que tem compartilhado, muito tem nos ajudado, dado um likezinho, um gostei, um joinha, né? Você que tem também feito comentários, pedido de oração, agradecimento por milagres, por bênçãos recebidas. Você que não se inscreveu no canal, gente, me ajuda aí. Café com Deus é uma porção da palavra de Deus explicada. Oração por você e sua família. Bênção pura. Vamos lá. Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, versículo de número 41, está escrito assim, ó: Vede, ó desprezadores, espantai-vos e desaparecei, porque opero uma obra em vossos dias, obra tal que não crereis, se alguém vou-la contar. Eita! A palavra de Deus é tremenda, gente. Aqui é claro que Paulo está dando um discurso, né? Nós vimos aí as ações, começou a falar sobre o apóstolo Paulo, quando nós estávamos estudando do capítulo 13, a viagem missionária, lembra disso? Junto com Barnabé, né? Nós falamos sobre aquele encontro com Elimas, o mágico, né? Bar Jesus, né? Que Paulo então repreende ele, ele fica cego, né? E falamos, quando Paulo estava pregando para o procônsul Sérgio Paulo, né? Falamos também, agora nós vamos falar, estamos nesse capítulo estudando, ou seja, aprendendo sobre Paulo, vai na sinagoga junto com Barnabé, né? Lá em Antioquia da Pisídia, ele vai lá junto com Barnabé e ouvir num dia de sábado o discurso lá do mestre, dos líderes, e eles perguntam se tem alguém dos amados ali que quisessem trazer uma palavra de conforto, uma palavra de edificação. Então Paulo aproveita a situação e começa a discursar. Isso é lindo demais, né? Lindo demais, começa a discursar. Então eles estão na direção de Deus, na orientação de Deus, tá? Desde de Pafos, né? E chegaram em Perge da Panfilha, lembra disso? De Perge eles foram para Antioquia. Então Deus está orientando. Lá agora na Antioquia, entra na sinagoga no dia de sábado. Aguarda a oportunidade veio. Então Paulo começa a discursar. Então, depois da lição da lei, perguntaram lá se tinha alguém que quisesse falar alguma coisa. E Paulo pede silêncio, né, com a sua mão a todos, né? E disse: homens israelitas, os que temeis a Deus, ouvi. Aí ele vai dar um discurso. Deus deste povo de Israel escolheu nossos pais, exaltou o povo, sendo eles estrangeiros na terra do Egito. Aí ele começa a contar a libertação lá na época do Egito, na época de Moisés, né? E aí ele conta a libertação daquele povo, conta que entra na terra prometida, que Deus determina 450 anos mais ou menos, com juízes à frente deles, que eles vão tirando as nações, 7 nações foram destruídas, a terra foi tomada por possessão. Ele vai contando até que o povo pediu um rei por inveja, vendo outros povos ter reis, e Deus suscitou, né? No caso Saul, filho de Quis, né? E levantou depois Davi, segundo o seu coração, que cumpriria todas as suas vontades. Aí ele vai discorrendo, né, que é o filho de Jessé, que ninguém dava nada por ele, mas Deus o escolheu.
da sua descendência, ele fala, da sua descendência vem o Messias, o Cristo. Aí ele fala também, dentro do seu discurso, que João Batista foi a voz que clamava no deserto, que os profetas falavam que vinha para preparar o caminho do Senhor, e ele mesmo disse que não era o Cristo, que o Cristo viria logo depois dele, que ele não era digno de desatar a sandália dos seus pés. E isso é lindo, que ele aponta para Cristo. Então está mostrando que Jesus é o Filho de Deus. Aí o apóstolo Paulo está dizendo, os príncipes, os poderosos religiosos, instigaram o povo e a Roma a crucificar a Jesus, sendo ele inocente. Mas estava escrito nos profetas que isso deveria acontecer, e ele ressuscitou o terceiro dia. E ele fala, apareceu a muitos que foram testemunhas, não a todo o povo, mas a muitos que foram testemunhas. E ele vai discorrendo tudo isso daqui. É lindo demais, né, o discurso dele. Tá? Lindo demais. Tremendo. Ele aponta, mostra que toda a Escritura aponta para Jesus, para o Cristo, que havia de ressuscitar. Ele aponta tudo isso. Quer dizer, que o próprio judeu condenou. Então, a turma de judeus ficaram irritada. Ficaram bravos, saíram da sinagoga, mas lá alguns judeus se converteram a Cristo. Outros prosélitos também, que, né, judeu mistificado, casado com pessoas que não é judeu, então também seguiram a Paulo e a Barnabé. E os gentios também pediram eles, olha, volta sábado que vem para nos ensinar. Nós estamos interessados em saber acerca de Jesus. O mesmo discurso que você deu para os judeus, porque eles não podiam sentar junto, né? Então nós queremos também ouvi-lo. Vem semana que vem para dar um discurso para nós. Aí tá bem, combinaram de ir. Gente, a cidade quase que toda foi para lá no outro sábado seguinte. Só que os judeus ficaram morrendo de inveja, os religiosos. Aí é que eu falo, sempre que o que você for bem sucedido, vai ter gente que vai ter inveja. A inveja começou lá no princípio, você lembra muito bem, na raça humana, né? Lá no princípio, com os filhos de Adão e Eva, Caim e Abel. Caim matou Abel por inveja. Por quê? Porque a oferta de Abel foi aceita por Deus e a dele foi rejeitada. Ele, em vez de melhorar a sua oferta, não, ele foi e matou o irmão por causa de quê? Por causa da inveja. A inveja é terrível. E, infelizmente, há pessoas que têm esse sentimento terrível de inveja. Ele não pode ver o outro conquistar mais do que ele, não pode ver o outro melhorar, o outro passar num concurso, ou arrumar um bom emprego, ou montar um negócio, ou se ele tem um negócio, o outro também, se o outro prosperar, ele morre de inveja, se o outro trocar de carro, morre de inveja, se comprar um apartamento, morre de inveja, se comprar uma casa, um terreno. Gente, é terrível a inveja. Corrói a pessoa, faz um mal terrível. E faz mal para a pessoa também, que não tem nada a ver com aquilo que está sendo invejado, é triste demais. Esse é o grande problema, né? A inveja é um sentimento colocado por Satanás, pelo diabo. Você vê que o diabo é que detém a religião. Deus não é religioso. Mas pastor, então não precisa de igreja? Não, a igreja é diferente de religião, minha gente. A igreja é uma instituição, um organismo vivo que Deus criou. Quem criou a igreja? Foi Deus. Agora a religião foi o homem. A religião, quem criou foi o homem. Agora, rótulo de denominação, igrejas têm vários rótulos de denominação. Qual o problema? A placa fica do lado de fora, não fica nem do lado de dentro. Mas o importante é que a igreja é uma só. Ela está em vários lugares que tem rótulos de denominação, é só para identificar. Isso que a gente precisa entender. Amém? Mas a religião morre de inveja da igreja, porque a igreja é o quê? São cristãos
que cristão é? Significado é pequeno Cristo. É aquele que se parece com Jesus, porque ele está sendo formado nele o caráter de Cristo. Entende? É isso que Deus, o Espírito Santo, quer fazer em você, quer fazer em mim. Formar em nós o caráter de Cristo. Mas, infelizmente, há esses sentimentos que precisam ser tirados da nossa vida. Não tem inveja. Se você tem inveja de alguém que prosperou, que melhorou de vida, poxa, fulano prosperou, eu não prosperei, podia ser eu. Gente, ora a Deus e manda embora esse sentimento em nome de Jesus, porque esse sentimento é satânico, é diabólico. Vê que agora eles intentaram contra a vida de Paulo e de Barnabé para os expulsar daquela cidade, porque não queriam saber da verdade, queriam viver no engodo, na mentira, sendo ovacionados, sendo idolatrados como a nata da religião, como o melhor. Vem alguém que é melhor do que eles, pronto, acabou com eles. Em vez deles procurar também melhorar, a gente tem que olhar para dentro da vida da gente, não é para os outros. Se cada um de nós olhássemos para dentro de nós, o que eu posso melhorar? Eu tenho que pensar que hoje eu preciso ser melhor do que eu fui ontem. Mas tenho que projetar que amanhã eu seja melhor do que eu estou sendo hoje. Então nós temos que melhorar dia a dia. Não tenho que me espelhar nos outros, olhar para os outros. Eu tenho que olhar para Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Ele é o alvo principal. O objetivo principal nosso, aquele alvo, que aquele pontinho lá do meio, o alvo é Jesus. É nós nos parecermos com ele, tomarmos a forma dele. Ele é a forma principal, o modelo principal. Deixou uma forma para nós sermos, o nosso caráter ser formado ali, forjado ali. É isso que o Espírito Santo trabalha em nós. Jesus é o primogênito do Pai, quer dizer, o primeiro filho do Pai, como modelo para nós. Para todos nós que somos filhos, nos parecer com ele. É isso que você precisa entender, que nós precisamos entender. Há um projeto de vida para nós, um plano de Deus para nós. É ser como Jesus. Então, em tudo que faz, em meu lugar, o que faria Jesus? Qualquer ação, reação, é isso que a gente precisa pensar. Tira as coisas ruins. Jesus tinha inveja? Não. Jesus queria aparecer com os outros? Não. Fazia o trabalho dele, amar, socorrer as pessoas, compartilhar o bem, compartilhar o amor, compartilhar benefícios, o pão. Não deixar os outros ser envergonhados transformando a água em vinho, num casamento em Caná da Galileia. E assim vai, andar sobre as ondas para socorrer os discípulos que estavam em aflição em meio à tempestade. Fazer um barco que ele estava nele, estava enfrentando uma tempestade, um vendaval, o vento parar e o mar se acalmar. Por quê? Pela oração, pelo poder. É isso que nós temos que fazer, orar. Adianta eu ficar olhando para as escolas, vivendo em pânico e eu não fazer nada? Eu tenho que orar. Adianta eu olhar para o Brasil afundar e eu cruzar os braços? Não, eu tenho que orar. Nós temos que orar para melhorar. Nós temos que orar para Deus operar. E não é só oração, é ação. Orar com ação. Ação, agir. Amém? Vamos agir, gente. Eu oro pelas escolas, mas visito as escolas para ir orar lá, para orientar. Eu oro pela polícia militar, mas eu vou lá no quartel da polícia militar orar. Eu oro pelos encarcerados, mas eu vou lá também visitar os presídios. Então é isso que a gente tem que fazer, orar. E também agir. Amém? Agir, vamos agir. Eu oro pela saúde, mas eu vou lá orar com o secretário de saúde, eu vou no posto de saúde orar, é o que a gente tem que fazer. Orar pelas autoridades constituídas, mas na oportunidade eu estou sempre lá no gabinete do prefeito orando por ele.
Orar. Estou na Câmara de Vereadores orando, porque eu moro numa cidade pequena. Tivesse aqui, fosse na capital, eu estaria lá na Câmara de Deputado Estadual. Se eu morasse lá no Distrito Federal, eu estaria lá na Câmara Federal. Vamos orar também fora, mas também agir, sair das quatro portas, das quatro paredes, né? Sair das quatro paredes, vamos partir para ação, fazer alguma coisa. A pessoa está desesperada, está nas drogas, eu oro por ela, mas também ofereço uma escola educativa para ela naquela área de tratamento da pessoa que está viciada em droga, a pessoa que está no alcoolismo, a pessoa que está sofrendo com tabagismo, a pessoa que está nas ruas, recolhendo mendigos, levando para casa de abrigo. Orar e agir. Socorrer, visitar pessoas que estão enfermas. Né? É isso. Orar com as pessoas. Outro dia eu rodei o comércio orando pelas pessoas no comércio. A gente precisa de agir, orar e agir, acionar. Como Jesus fazia, ele orava, mas ele também saía todos os dias para pregar o evangelho. Era a missão dele. Cada um de nós tem uma missão. Se você não pode sair, ora. Mas se puder orar e ir ao encontro, melhor ainda. É isso que Paulo e Barnabé estão fazendo, estão numa missão. Estão entrando na sinagoga para ensinar da maneira correta a verdade. São confrontados, mas não desistem. Vão lá de novo para ensinar o povo, uma multidão aguardando, mas a inveja fez com que agarrassem eles, né? Os seguranças, os soldados lá da sinagoga, e colocassem para fora. Aí eles tiveram que bater até o pé deles, a poeira do pé. Porque Jesus ensinou isso. Se alguém não os receber, batam até o pó daquela cidade, do vosso pé. Ele está batendo contra o judaísmo, contra o judeu. Por isso que o texto que nós lemos, do próprio Deus está mostrando para ele: vede, ó desprezadores, aqueles que não dão valor à palavra, que não dão crédito às escrituras. Ele diz: espantai-vos e desaparecei. Quer dizer, vocês vão estar espantados e vão desaparecer, porque opero uma obra em vossos dias, obra tal que não crereis, se alguém vô-la contar. Por isso que eles não estão acreditando, porque Deus já conhecia o coração deles, já tinha revelado ao profeta que era uma obra tremenda e maravilhosa. Qual a obra? A igreja. É Jesus que realizou a obra, e a igreja está divulgando a obra, que são as boas novas, a vida de Jesus, desde o nascimento até a morte e ressurreição. Ora, gente, um Deus que esvaziou-se da sua glória, que nos amou de tal maneira que se deixou ser preso, deixou-se apanhar, sentia dor como eu e você sente. Suportou tudo isso por quê? Pelo amor, para pagar o preço da nossa salvação. É de graça para você e para mim, mas não foi de graça para ele, pagou um alto preço. Nós é que éramos para estar sendo crucificados. Então vamos agradecer a Deus esse sacrifício de amor, de prova de amor por nós. Vamos valorizar isso, aceitando Jesus no nosso coração e deixando ele reinar. Destrone o eu da sua vida, do seu coração, e deixe Jesus sentar no trono do seu coração e bote o seu eu a se render, a ser servo do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Recebe isso daí em nome de Jesus. É isso que o apóstolo está fazendo, está pregando, está anunciando, está corrigindo o religioso, porque religioso não entra no céu. Quem entra no céu é quem aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Quem entra no céu é a igreja do Senhor. Quem vai casar com Cristo, que é o noivo, é a noiva, que é a igreja. O próprio Jesus disse: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ele não edificou religião. Muita gente fala: Deus não fez religião nenhuma, por isso que eu não vou em lugar. Eu não prego religião, estou pregando a igreja. A igreja está inserida em vários lugares
com vários prédios, né, para receber pessoas, onde os santos se reúnem, mas a verdadeira igreja sou eu e você, mas congregados. Brasa tem que ser juntada, e o fogo do Espírito que vai acender aquelas brasas, o vento do Espírito Santo vai estar soprando constantemente para manter acesa a chama. É o que eu estou fazendo, pregando a palavra. Deus usa como um vaso, como instrumento, a acender a chama no seu coração, para você orar, para você dar ouvido à palavra, para você meditar na Bíblia, para você reservar tempo com Deus, para você obedecer aquilo que determina a palavra. Não andar na mentira, no engodo, na idolatria, nas coisas que aborrecem a Deus. Porque a religião ensina idolatria, a religião ensina que você vai ser salvo por boas obras. Não, aí se você for salvo por boas obras, Jesus então morreu para quê? Para fazer papel de quê? Ele é o Salvador, diz a Bíblia. Lembra quando o anjo anunciou, lá na cidade de Belém vos nasceu o Salvador, anunciou aos pastores que estavam no campo. Os magos lá do Oriente vieram com presente, incenso, mirra, ouro, lembra disso? Os 3 magos. Por quê? Porque foram anunciados que o Salvador nasceu. Havia de nascer, guiados pela estrela, né? Não é astrologia, é astronomia. Guiados, porque estudaram sobre as estrelas, que aquela estrela, justamente aquela anunciaria, apontaria na época do nascimento de Cristo. Então, de quem? Do Salvador. Meu Deus, Jesus é Salvador, não é boas obras, não é religião, não é liderança, quem salva é Jesus. É isso que eu quero que você entenda, se renda a Ele, obedeça a Ele. Maria disse bem, no dia que ele foi transformar água em vinho, deixou bem claro, fazei tudo que ele vos disser, ou seja, obedeça a ele. Ora, me ajuda aí, gente. Vamos orar, amém? Pai, muito obrigado pela tua palavra que foi pregada, que foi, ó Deus, aqui trazida para nós, esclarecida para o nosso coração pelo teu Espírito Santo. Obrigado, Senhor, por essa missão tão linda que a igreja realizou no passado e hoje ainda realiza na direção do teu Espírito Santo, levando e conduzindo a tua palavra em todos os cantos da terra. Missionários que estão desbravando, meu Pai, campo, deixando a sua naturalidade, a sua nacionalidade, né? A sua parentela, a sua família, para ir para um outro lugar, cultura diferente, risco de perder a vida, ou seja, risco de morte, mas estão lá porque amam, estão dentro da missão, na orientação do Espírito Santo, o chamado que tiveram, estão correspondendo. Abençoa todas as escolas do Brasil. Eu oro agora, Pai, para que o Senhor repreenda esse espírito maligno que levantou acusações, ó Deus, de terror, em nome de Jesus, seja na escola municipal, seja na escola estadual, na escola federal, nas escolas particulares, em nome de Jesus, em faculdades, em creches, em todo lugar, coloco nas tuas mãos, nas APAES, ó Deus amado, nas escolas das crianças especiais, toma nas tuas mãos, meu Pai, em nome de Jesus, nos abrigos, colocando nas tuas poderosas mãos, que o Senhor repreenda esse demônio e coloque os teus anjos de prontidão com espada de fogo para acabar, extirpar com este mal em nome de Jesus. Ó Deus, é a tua igreja que está orando em todo canto, em todos os lugares, em todos os cultos. São os pastores se unindo em oração. Deus, vai fazendo, ó Deus, uma grande obra na educação do nosso país, trazendo proteção no poder do nome de Jesus. Oramos também, ó Pai, pela Yolanda Pinho. Toma a filha dela, Monique, toma José Eduardo nas tuas mãos, abençoa. Também, ó Deus, Alcina Lúcia, que também pede pelas escolas, meu Pai, proteção. E também pelo José Eduardo também. Toma, ó Deus, o José, JP e família. A Celita Valérios e família. A Lena Mendes e família, que também pede oração pela cunhada Penha. Deus, a Val Ramalho e família.
O Paulo César, dos grupos, sempre aí curtindo os nossos vídeos. Abençoa ele e família. A Fernanda Santos Simão e família, lá do Carmo, Rio de Janeiro. Também o João Rosa Vieira Filho, da Saúde, abençoa ele, a vida dele. O Wildson Fernandes, Deus amado e família, que é também o homem do Salgado, aqui de Além Paraíba, abençoa, Pai amado, a vida dele, família. A Elisete Oliveira e família, em nome de Jesus. Esse foi mais um Café com Deus. Te aguarda até o próximo, meu amado, em nome de Jesus. Senta o dedo aí, vamos compartilhar, aleluia.